Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Israel, Samaria, reino do norte. Judá, Jerusalém, reino do sul. Desta feita, o contexto no reino do norte era um contexto um tanto quanto devastado, porque os assírios tinham terminado de destruir Samaria. Tinham terminado de destruir as cidades em Samaria. O que chama a minha atenção é que quando este oficial está chegando, ele não está usando da força bélica, ele está usando da persuasão. Ele está chegando diante da fortaleza de Jerusalém, que ora estava murada, e para a gente ter a noção, o povo estava dentro, mas não poderia sair. O exército dos assírios estavam do lado de fora, impossibilitando o povo de Jerusalém, do Reino do Sul, a buscar das suas colheitas ou plantar na sua terra, impossibilitando os filhos de Deus de tomarem da sua própria água. E ele está chegando, Rabsaqué, que na verdade não é um nome próprio, mas sim a posição que ele tinha, era como se fosse um capitão. Este oficial está chegando e está de uma forma psicológica, falando que seria em vão que se Ezequias tentasse falar para o povo que Deus os livraria. Então vamos entender alguma coisa aqui. Este Ezequias, que ora era rei do Reino do Sul, foi o mesmo que quando assume o trono, manda a idolatria embora. Quebra os postes ídolos, quebra e destrói a vara de bronze que fora levantada por Moisés no deserto, porque a idolatria naquela época era tão grande que eles estavam adorando a esta vara de bronze. Ele quebra, ele restaura o altar de Deus em Jerusalém. Enquanto que em Samaria, o reino do norte, estava com as práticas pagãs. E a gente precisa entender que esta formação de Samaria dera-se a partir de 5 povos diferentes. Quando a Síria está devastando, está trazendo estrangeiros de cinco lugares diferentes. Isso está aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 24, diz assim: e o rei da Síria trouxe gente de Babel, ou de Babilônia, e de Cutá, e de Avá, e de Ramate, e de Sefarvaim, e os fez habitar na terra de Samaria, no lugar dos filhos de Israel, que tomaram a Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Então vamos entender algo. O reino do norte tinha sido devastado. Samaria, que fora consolidada a partir de 5 povos, vou repetir: da Babilônia, de Cutá, que está aproximados 32 quilômetros a nordeste de Babilônia, de Avá, norte da Síria, de Ramate e de Sefarvaim. Ou seja, o que está acontecendo? Esses 5 povos estão introduzindo em Samaria contextos pagãos, deuses pagãos. E observe que quando este oficial está chegando, de uma forma psicológica, ele está dizendo que os deuses de Samaria foram incapazes de os proteger. Então ele na verdade, ele está chegando não com lança, não com espada,
mas está chegando com a verbalização. O que você precisa entender é que o inimigo, o nosso inimigo, ele não é obsoleto. O nosso inimigo, como diz a palavra de Deus, às vezes chega sem fazer um alvoroço, ele chega com um sapato de algodão, ou seja, ele chega de uma forma sutil, e na verdade o que ele tem feito em nossos dias é atacado justamente a área psicológica, o emocional, fragilizando, tentando minar a certeza, tentando minar a fé, tentando minar a confiança em Deus. Ele está chegando com esse intuito. Ele está dizendo que não adiantava Ezequias, que restaurou o altar de Deus em Jerusalém. Observe que é o oposto: Jerusalém e Samaria. Samaria, 5 deuses. Samaria foi devastada por causa de um contexto idólatra. Mas Jerusalém, o altar de Deus tinha sido restaurado. Eu quero que você entenda algo aqui. Quando Deus olha dos céus à terra, Deus não enxerga homens, Deus não enxerga mulheres, Deus enxerga altares. Não entendi? Entenda, por favor. A visão de Deus de cima para baixo não é a visão que eu tenho de baixo. Quando eu olho para você, eu enxergo um ser humano. Mas quando Deus olha dos céus à terra, Deus enxerga altares. E interessante em pensar nesse quesito altar, já eu entro no contexto. Nesse quesito altar, quando a palavra expressa o mandamento no livro de Levítico, que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e a chama não poderia se apagar, que os sacerdotes de uma forma de uma santificação. E o interessante é que existem 2 variáveis para a palavra santo. A primeira é Kadosh, a segunda é Kadesh. Kadosh é empregada somente a Deus. O que é Kadosh? É aquele que é santo e não há variação. Ele é interessante que existem 2 variáveis para a palavra santo. A primeira é Kadosh, a segunda é Kadesh. Kadosh é empregada somente a Deus. O que é Kadosh? É aquele que é santo e não há variação. Ele o era, é e sempre será, e nunca deixará de ser. O que é Kadesh? Kadesh são objetos ou pessoas que estão se santificando a fim de Deus usar, ou para ser instrumentos de Deus. Eles estão se santificando. Eles estão 6 da manhã e 18 horas, 6 da manhã e 18 horas. 6 da manhã, limpam a cinza, removem a cinza, colocam a lenha, sopra sobre o altar, e diz o contexto, que eles deram uma volta ao redor do altar e diz assim: sua presença é bem-vinda neste lugar. Por quê? Porque este ato de uma purificação e de manter a chama acesa, quando Deus olhar do céu para a terra, Ele vai entender que a sua presença era bem-vinda naquele lugar. Entendeu? Entendeu? Quando Deus olha, Deus não enxerga o pastor que está aqui, o líder que está aqui. Deus enxerga um. E quando este altar está passando pelo processo do Kadesh, se santificando, ele está querendo dizer, o altar está dizendo para Deus: tu és bem-vindo neste lugar. O que foi que Ezequias fez?
Ele limpou. Ele arrancou um contexto idólatra. Restaurou o altar de Deus. O que ele fez? Entronizou Deus em Jerusalém. Aleluia. Eles estavam, embora eles estivessem dentro de casa. Você sabe o que é ter uma casa? Você ter um muro, ver um portão, mas não pode sair? Eu sei que você sabe. E na verdade ele vem persuadir e dizer assim: saia, faz aliança. Na verdade ele queria matar, destruir. E a forma mais coerente seria: não saia de casa. Mas a necessidade de sair de casa era grande. De sair dos termos de Jerusalém era grande. Porque estava faltando água, estava faltando suprimentos, mas não estava faltando a presença de Deus. É óbvio que a gente não pode generalizar, a gente não pode espiritualizar, porque nós não somos de um contexto religioso, nós somos libertos. Quem é liberto? Porque o religioso tudo leva para o outro lado. Mas eu penso comigo que esses dias que nós estamos vivendo, este ano que nós estamos vivendo, o ano, digo, no transcurso cronológico, que já está chegando por um ano, nessa chamada pandemia, é um contexto que a gente precisa entender, nós como líderes. Que esse contexto não é um contexto natural. Este contexto é um contexto com uma permissão de Deus. Não entendi. Por detrás deste contexto, Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Eu estou aqui porque não brotou do coração dele nem dele, porque brotou de Deus neles. Eu não vim aqui nesta manhã com outro objetivo senão de te dizer que esses dias que nós estamos atravessando são dias que Deus está querendo nos ensinar a sermos como Ezequias. Pregador, não estou entendendo. Entenda, por favor. Nós não somos um ser humano para Deus, nós somos um mal. Enquanto nós estamos com os nossos altares consagrados para Deus, Deus diz assim: a minha presença é bem-vinda, então eu faço presença. O departamento que você toma conta, a igreja que você preside, nunca mais será a mesma quando você tomar ciência que este tempo é tempo de chamar a Deus para os altares. O inimigo chega de uma forma psicológica, e nesse momento de fragilidade que nós estamos vivenciando, nesse momento de incerteza que nós estamos vivenciando, porque na verdade nesse período chamado hoje, nós não estamos conseguindo enxergar um palmo à frente do nariz. Nós não sabemos se o vírus vai chegar e vai destruir, se vai entrar na nossa casa. Nós não sabemos se a vacina vai ser eficaz. Mas o que nós precisamos ter em nossas mentes é que o nosso altar tem que ser o atrativo. Eita, glória a Deus, para a presença de Deus estar. Quem sabe, líder, você que está aqui, o inimigo está lançando dardos na sua mente, tentando te fragilizar, te dizendo que não adianta ter confiança em Deus, te dizendo que nada vai te livrar
porque o inimigo vai adentrar. Tenha certeza de uma coisa: onde tem um altar que a presença de Deus está, é totalmente diferente.